A língua nacional é aquela que se fala numa nação. E aqui no nosso país, no nosso Brasil, como você sabe, a língua portuguesa é a nossa língua oficial. A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases, as quais os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão, falada ou escrita. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso com dois professores, o professor Juan de Carvalho, professor de língua portuguesa, e o professor Carlos André Pereira Nunes, professor também aqui de língua portuguesa. Professores, bem-vindos. Olá, obrigado. Eu começo perguntando ao professor Carlos André qual a diferença que existe entre língua oficial e língua nacional. Existe um país que pode ter mais de uma língua nacional, mais de uma língua que é falada em seu território? Bem, primeiro, uma honra estar aqui. Muito obrigado pela deferência. Parabéns, inicialmente, pela discussão. Falar em língua é falar, acima de tudo, falar em nacionalidade é falar, acima de tudo, em poder. Nós falamos que a língua é poder. E poder, não numa perspectiva apenas de ciência política. Falar em poder é falar naquele sentido mais literal do termo. Poder no sentido de capacidade de fazer algo, de potestes, né? O ser humano, para fazer algo, precisa da língua. A língua naquela representação de linguagem em si. Não se pode, sob qualquer hipótese, fazer qualquer coisa sem a palavra. Quem não conhece uma palavra não conhece uma alma, como dizia Fernando Pessoa. Então, falar nessa perspectiva do aspecto linguístico é falar, repito, no aspecto da ação, do verbo se fez carne. Língua nacional e língua de Estado estão intimamente ligadas à concepção de teoria geral do Estado. A língua oficial de um país é aquela que está oficializada nas constituições de um determinado país. Por exemplo, no Brasil, nós temos no artigo 13 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil o seguinte: a língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. Em nem todos os países isso acontece. A nossa Constituição assim coloca, mas em algumas constituições isso não é, sob qualquer hipótese, colocada. A língua oficial, mesmo sendo oficial, ela não é colocada na Constituição. O que a torna oficial é o fato de que o governo, mesmo não estando nas constituições, a utiliza. Então, ser oficial é ser utilizada pelo governo de um determinado país. Ser uma língua utilizada em um determinado país é aquela língua comum a um determinado povo, um determinado país. Veja, por exemplo, que a língua inglesa no pós-guerra, principalmente no pós-guerra, é uma língua utilizada na Europa Ocidental, mas ela não é, veja só como é interessante, oficial em nenhum país da Europa Ocidental. Certo. Não há qualquer país, nenhum país na Europa Ocidental em que a língua inglesa é língua oficial. Já pararam para refletir sobre isso? Nenhum país. O inglês não é língua oficial em nenhum país, mas é a língua utilizada em todos os países da Europa Ocidental. É muito interessante. E quando nós observamos, professor, quando a gente pensa dentro dessa realidade, professor Juan, de língua nacional, nós podemos dizer que fazem parte da nossa nacionalidade também outras estruturas linguísticas para além da língua portuguesa? E aí eu pergunto porque se nós poderíamos assim chamar como estrutura de língua, por assim dizer, as línguas dos povos originários, que, por exemplo, já estavam aqui antes dos colonizadores. Sim, não, sem dúvida. Inclusive, eu quero também agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui falando sobre esse assunto, um privilégio, né, que nós possamos falar sobre isso aqui.
E sim, a questão das línguas originárias, elas fazem parte da nossa história, né? E da nossa história linguística, de um modo geral. Quando a gente pensa, por exemplo, nos colonizadores, a gente pensa basicamente que o nosso português brasileiro, né, poderíamos dizer assim, o português que a gente fala hoje corriqueiramente, ele seria um português nosso próprio já de identidade. Só que a gente esquece que a gente precisa levar alguns fatores em consideração, né? Alguns fatores históricos, alguns fatores de miscigenação mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, que os povos nativos que aqui residiam, né, já tinham alguns hábitos linguísticos, alguns costumes, alguns dialetos próprios para, enfim, comunicação geral e para se referir a determinadas coisas e pessoas e costumes culturais de um modo geral, a gente também tem que levar isso em consideração na nossa criação de uma identidade linguística, né? Pensando também que nós também sofremos influência dos povos africanos, né, que foram trazidos como escravos pelos nossos colonizadores, que trouxeram com eles algumas raízes culturais linguísticas também, alguns dialetos próprios, né? A gente pensa, inclusive, nos africanos como um grande berço, inclusive, de cultura, de um modo geral, não só do ponto de vista da língua, né? Porque nós, hoje em dia, ainda temos enraizados nos nossos hábitos culturais, naquilo que a gente conhece por cultura, muito do que os africanos trouxeram. Então, é importante levar em consideração a forma como a nossa língua portuguesa brasileira, né, especificamente a brasileira, foi constituída, foi somada, né, trazendo aí a influência linguística dos portugueses, né, com aquela influência europeia bem clássica, que ao chegar aqui foi somado com o que nós já tínhamos, né, dos nativos, dos indígenas como referência linguística, somado ao que os africanos trouxeram de contribuições linguísticas também, e assim a gente pensa, a gente conseguiria chegar aí num resultado dessa equação linguística que seria o nosso português brasileiro falado hoje, né? Professor Carlos André, quando falamos do português e da comunidade lusófona, nós vimos algumas diferenças na aplicação e em regras linguísticas que variam de um país a outro. A gente já observou isso aqui entre o português do Brasil e o português de Portugal, e não sei se poderíamos afirmar de outras nacionalidades que também utilizam a língua portuguesa, como o Timor-Leste, se não me engano, o Cabo Verde e alguns outros espaços aí que, dentro da sua nacionalidade, tomam a língua portuguesa como a sua língua, né? a sua base de comunicação. Quais as diferenças que nós podemos dizer que existem entre a língua portuguesa e a língua portuguesa no Brasil e a língua portuguesa nesses outros países? Existe alguém que regula essas regras? Olha, eu tive a honra de participar do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, representando a Ordem dos Advogados do Brasil no Senado da República, e participei ativamente junto à Academia Brasileira de Letras, junto à Academia de Ciências de Lisboa, e uma vez dialogando com um colega na Academia de Ciências de Lisboa, nós falávamos sobre uma canção do Caetano Veloso que se chama Língua, em que ele fala assim, gosto de ouvir a minha língua, né? Olha que interessante, gosto de ouvir a minha língua, Caetano, genial, Caetano, roçar, ruptiare, roçar a língua de Luís de Camões, né? Obviamente ele se referia à língua portuguesa de Portugal. Quando ele fala em língua, ele não dá o nome língua à língua portuguesa brasileira, né? Mas ele faz referência ao poema Língua Portuguesa do Olavo Bilac, que se refere à língua portuguesa de Portugal, quando Bilac diz lá, última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, etc, etc. Caetano Veloso chama simplesmente de língua. Então note como esse detalhe é interessante. Ainda nós não podemos falar em língua portuguesa do Brasil, né, ou língua portuguesa brasileira. Há discussões em relação a isso, que nós temos ainda
é uma língua que está em formação, que tem uma sintaxe própria, que tem uma grafia própria, que tem uma fonética própria, que está ainda em formação e que, como disse o professor muito bem, sofre algumas influências, principalmente do ponto de vista fonético, principalmente de algumas línguas africanas, como, por exemplo, o Banto, que tem uma influência muito grande, que, por exemplo, não tem na língua que se fala em Timor. Se bem que em Timor não se fala muito. Quem conhece Timor, por exemplo, lá não se fala português, né? Se fala muito pouco português. Em Angola também, o inglês é muito comum em Angola hoje. Quem foi a Angola recentemente percebe que... e até mesmo mandarim, viu, gente? Tem se usado muito mandarim, em razão da influência chinesa hoje lá, né? Na África. A sintaxe nos países africanos é muito parecida com a sintaxe de Portugal. Até 2016, ali era muito parecido com a sintaxe brasileira, em razão da influência brasileira. Então, o que nós temos é uma mistura entre o português brasileiro e o português de Portugal na África. Agora, pasmem, é interessante essa observação. Com as novelas brasileiras, a influência do português brasileiro em Portugal tem sido muito grande. Não sei se vocês sabem desse aspecto. Eu estive em Portugal, é interessante que lá tem se usado mais gerúndio do que se usava, por exemplo, no século XX. Então, a influência do português brasileiro em Portugal hoje é maior. Então, algumas diferenças sintáticas são comuns, fonéticas também, e eu acredito que o português do Brasil seja o futuro. Essa é a lógica. Perfeito. Professor Juan, quando a gente fala da importância da língua para a formação de uma nacionalidade, nós podemos observar isso e afirmar ao olharmos para a nossa nacionalidade, a nossa parte integrante da lusofonia, não sei se falo o termo correto, né? Enquanto participantes do grupo de países que tem a língua portuguesa para se comunicar? Sim, com certeza. Inclusive, essa minha última fala tem muito a ver com essa questão da identidade, né? Porque quando nós pensamos nessa língua, como o professor disse, que é mutável, né? Que ela está em constante aperfeiçoamento, que ela está em constante... vivendo sob constante influência, né? Quando a gente volta um pouco para a história da língua, a gente pensa não só nas influências que eu já trouxe, africanas e a questão indígena, mas nós tivemos também algumas influências holandesas, espanholas, né? Principalmente depois da independência, em 1822, com algumas invasões que o Brasil sofreu de espanhóis, holandeses, que justifica, inclusive, o fato de nós termos um país com alguns sotaques, né, com alguns dialetos diferentes aí por determinadas regiões. E aí a gente pensa no movimento romântico, que foi o romantismo ali no início do século XIX, que é quando o Brasil, de fato, entende essa questão da identidade, né? É quando, de fato, através da produção literária, a língua portuguesa, de fato, se encorpa, né, e ganha ali uma vida através de autores, né, muito famosos, como o próprio José de Alencar, né, que trouxe muito essa questão do indianismo, e aquilo começa a ser discutido, a identidade linguística começa a ser pensada, começa a ser discutida, começa a ser valorizada, né, o Brasil, de fato, vai construindo ali, junto com seu espírito nacionalista, então tem toda uma influência política por trás também, né? Uma influência social, política. O Brasil vai construindo, através da literatura, essa questão da identidade, essa questão do lugar da sua língua com as suas particularidades, né? E aí, historicamente, ele vai abandonando cada vez mais as influências portuguesas europeias no jeito de falar, no jeito de se referir a algumas coisas, e assim a gente vai construindo essa identidade, né? Então, olha só, a gente está falando aí de uma pós-independência, né? Então, foi um tempo significativo, se a gente parar para pensar, né? Para que, de fato, essa língua obtivesse esse lugar de identidade e a gente pudesse começar a pensar numa língua brasileira, nacional mesmo, nossa,
repleta aí de todas essas influências que eu já falei. Então eu acho que é um pouco isso. Professor Carlos André, nós temos agora um momento do intervalo. Na volta, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para nós sobre a diferença entre língua e dialeto. E por que eu pergunto isso? Em algumas regiões do nosso país, nós temos muitos migrantes que vieram de países que influenciaram na formação também da nossa cultura. A minha cidade, por exemplo, foi fundada por descendentes de italianos, que trouxeram um dialeto de uma região específica do que hoje é a Itália, e que não necessariamente era o idioma, a língua italiana, era um dialeto do Vêneto. Mas na volta do intervalo eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da diferença entre dialeto e língua aqui no nosso programa Almanaque Católico. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência, a você que está acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Todos os dias o nosso programa depois do Terço da Misericórdia, aqui nas tardes da TV Pai Eterno de segunda a sexta. E nesse terceiro bloco, nós damos continuidade à nossa roda de conversa, agradecendo aos nossos convidados que estão conectados conosco, os professores da língua portuguesa, Juan de Carvalho e Carlos André Pereira Nunes. Professor Carlos André, na ida para o nosso intervalo, eu deixei uma pergunta, um questionamento sobre a diferença de língua e dialeto, porque o nosso país tem muitas regiões que tiveram trabalho, a presença de imigrantes. E, principalmente, na região de onde eu vim, tinham migrantes italianos e eles falavam um dialeto de uma parte do que hoje é o país, a Itália, não necessariamente o idioma italiano. Pois é engraçado uma percepção crítica, em relação a isso. Muito interessante a sua pergunta. Uma vez me perguntaram assim, por que Hugo de Carvalho Ramos é regionalista, Por que Machado de Assis não é regionalista, por exemplo? E alguém me disse algo que me chamou muita atenção, um colega professor disse, na verdade, o que é o regionalismo, O regionalismo ou o que não é regionalismo. O universalismo é o regionalismo que deu certo. Então, Machado é regionalista, se a gente for parar para refletir, e como ele deu certo, muito certo, esse regionalismo carioca, teoricamente, nas ruas de Rio de Janeiro, passou a ser o universal. E Hugo de Carvalho Ramos, como entre 1 milhão de aspas, não deu tão certo assim, passou a ser regionalista. O que acontece exatamente com a lógica digamos assim, do João Guimarães Rosa lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em dialeto é uma das variantes linguísticas. Uma das variantes linguísticas. O que é língua? Língua nada mais é do que um sistema de sinais que é compreendido por um determinado grupo de pessoas, determinados falantes, e esse sistema de sinais tem signos linguísticos, que tem significantes, portanto, significados. Eu, por exemplo, falo uma língua portuguesa. Eu estou falando de uma determinada variante. Em regra, que essa variante é chamada de variante culta. Pois bem, se eu falasse, por exemplo, assim, nós chegou aqui, nós falou, e quando nós falou, nós chegou, nós olhou e falou, essa variação linguística passou a ser a variante coloquial. Essa variante coloquial que está aqui não é a variante, portanto, culta, a variante de prestígio social. Note que agora essa variante ela foi alterada, não é
considerada, portanto, a variante de prestígio. Ora, o que faz com que essa variante que eu usei seja a variante melhor? É o poder. O que eu estou tentando dizer é assim, ó, uma determinada variante é chamada de língua padrão, porque essa variante tem mais poder que a outra. Então, certo. O que se chama hoje de italiano, que foi do lugar de onde você veio, é interessante esse detalhe, o que se chama de italiano foi uma variante que teve mais poder que a outra. O que se chama de língua portuguesa é o galego-português, que vem de uma região que é Portugal, que é de Porto. Percebe como esse detalhe é interessante? Então, o que é o dialeto? O dialeto é aquela variante que é menos prestigiada e a língua é aquela variante que foi considerada a que venceu. É isso. Esse aqui é o detalhe. E quando a gente fica observando, esses dias eu estava, por exemplo, quando vou preparar as homilias, você pega os comentários, você sempre parte do princípio, professor Juan, dos significados. E isso é importantíssimo até porque, no nosso caso da Bíblia ou de outros livros que temos acesso em língua portuguesa, mas que na sua originalidade foram escritos em outra língua, a tradução pode também apresentar outros conceitos. Os significados na língua portuguesa é o que talvez poderíamos dizer mais enriquecem a nossa língua. E aí eu pergunto isso porque quando eu estive em Belfast, lá na Irlanda do Norte, eu levei toda aquela disposição de um estudo de uma língua que eu pensava ser difícil, quando na verdade é por conta daquela ideia do sistema de assimilação de uma língua portuguesa que tem mais regras e um vasto estudo, acho que talvez até mais amplo do que a língua inglesa em si. Sim, sim. Não, e quando a gente pensa na questão do estudo semântico, por exemplo, né, que é um estudo de sentido, um estudo de significado, né, que traz sentido às coisas, a gente vê que isso, de fato, acontece. A gente pensa na língua portuguesa como uma língua de significados, né, como o padre falou, porque a gente faz um estudo completo de concordância, de concordância nominal, de concordância verbal, e a gente faz as nossas próprias inferências ao longo da nossa vida estudantil, ao longo da vida acadêmica. E quando a gente vai criando esse repertório, né, cria esse repertório linguístico, a gente consegue ter de forma muito clara essa questão do estudo de sentido, do significado das palavras. Eu acho que seja, inclusive, por isso que dizem, né, muito pra gente, nós brasileiros ouvimos muito isso, que o português é difícil, que são muitas regras, que o inglês, por exemplo, é uma língua mais simplificada, mais objetiva. Mas quando você pensa do ponto de vista de significado, você esbarra em algumas questões linguísticas que são parecidas, né? Você pega aí uma palavra em inglês que possa significar mais de uma coisa, por exemplo, que tem isso muito no inglês, né? Agora me fugiu à mente aqui um exemplo, mas você pega uma palavra do inglês que ela, dependendo do contexto, da aplicação da frase, ela pode significar uma coisa ou pode significar outra, e para isso você precisa saber da tradução completa, você precisa ter um domínio mínimo da questão de vocabulário da língua inglesa para conseguir fazer a tradução de forma correta. Você se vê muito próximo de algumas regras da língua portuguesa, né? Partindo do pressuposto que nós também temos um estudo de sinônimos, um estudo de palavras que possam significar o mesmo, mas que de repente são palavras diferentes, né? Uhum. Então a gente atribui o mesmo significado àquela palavra a várias coisas, a gente traz várias referências diferentes para uma mesma palavra. Então, assim, eu desmistifico isso um pouco nos meus alunos quando eles falam, por exemplo, que a língua portuguesa é mais difícil que a língua inglesa ou que qualquer outra língua, por essas questões de significado, por exemplo, porque a gente esbarra em algumas questões próximas no ponto de vista linguístico, né? Perfeito. Professor Carlos André, eu quero agradecer a participação do senhor, do professor Juan, mas antes eu gostaria que o senhor pudesse também deixar para quem está nos acompanhando as linhas de contato para que as pessoas possam
procurar o Instituto do Senhor, né, os cursos que o Senhor dispõe também para aqueles que desejam se aproximar ainda mais da língua portuguesa e, é claro, do aprendizado cada vez maior da nossa língua. Muito obrigado, Padre, mais uma vez pela deferência, parabéns pelo programa, cumprimentar o professor Juan, parabéns pelo trabalho. Ensinar uma língua é ensinar mais do que uma língua, é ensinar uma cultura. Professor Carlos André, _oficial, esse é o meu Instagram, e o Instagram do Instituto Carlos André é Instituto Carlos André mesmo, e lá no Instituto Carlos André nós temos vários cursos, Padre, que vão desde o Educandário Goiás, que é a nossa escola de ensino fundamental, que passa pelo Carlos André Redação, que passa pelo Carlos André Concursos Públicos, pelo Carlos André Jurídico, ou seja, há toda uma gama que vai desde o ensino fundamental até o ensino jurídico, tudo isso em língua portuguesa. Então, procure-nos nas redes sociais, no nosso site, que é Instituto Carlos André. Vai ser uma honra muito grande dialogar com cada um dos senhores a respeito daquilo que eu amo fazer, que é a minha vida, que é a língua portuguesa. Apenas para concluir, a irmã Noêmia, que foi minha professora, Padre, dizia assim, olha, você ensina a língua portuguesa, poucas vezes eu falo isso assim, um pouco mais, até me emociono, para levar a palavra de Deus. Como estou aqui à frente de um padre, estou numa televisão católica, eu me sinto muito à vontade em dizer isso. E estou aqui para dizer isso, né? Ensino a língua portuguesa para levar a palavra de Deus. Também. E muito obrigado, viu, professor Juan, pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de discutir esse assunto, né, de suma relevância para a gente aqui. Obrigado ao professor Carlos também pelas palavras e parabéns mais uma vez a vocês, o programa, ao canal, de um modo geral, pela iniciativa, né, pela abordagem do tema. E é sempre importante, é sempre válido a gente falar sobre língua, a gente falar sobre estudo da língua portuguesa, né, enfim, de identidade, falar sobre a nossa concepção linguística de um modo geral, aquilo que nos forma, né, enquanto pessoas. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Carlos André, professor Juan, falando sobre, então, a nossa língua portuguesa, né, esse sistema que utilizamos para nos comunicar uns com os outros.